Boa tarde, irmãos. Esta tarde nós vamos iniciar uma série de estudos sobre a Carta aos Gálatas, qual o apóstolo Paulo escreveu. E esse estudo tem edificado muitas de nossas vidas e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Hein? Vamos aproveitar tudo que o Espírito Santo tem a nos ensinar a partir desta linda carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? O país, politicamente, era uma província romana que incluía Licaônia, Isaura e parte da Frígia e da Pisídia. Geograficamente, era o centro das tribos celtas. E, nesse sentido, parece ser usado nesse epístola e em Atos. O povo celta. Eles eram considerados os gauleuses que saquearam Roma no século IV a.C., e que no século III d.C. invadiram a Ásia Menor e o norte da Grécia. Uma parte deles permaneceu na Galácia, predominantemente na população mista formada pelo povo grego, romano e judeu. Eles eram temperamentais, impulsivos, hospitaleiros e volúveis. Eram rápidos em aceitar as ideias e igualmente rápidos em abandoná-las. Receberam Paulo com alegria e entusiasmo e de repente se afastaram deles. Está registrado lá em Gálatas 4, 13 e 16. As igrejas da Galácia. Não sabemos como nem por quem essas igrejas foram estabelecidas. A grande estrada do Oriente para a Europa passava por esta região, possibilitando que alguns dos participantes no Pentecostes tivessem semeado a semente do Evangelho lá. Poderia ter surgido do trabalho feito por Paulo enquanto estava em Tarso, desde o seu retorno à Arábia até a sua ida a Antioquia com Barnabé. Mas as Escrituras não trazem nenhuma palavra sobre isso. Paulo os visitou em sua segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 6, e parece ter ficado doente ao passar por lá e ter pregado para eles enquanto estava impossibilitado de viajar. Gálatas 4, 14 e 15. Eles receberam seus ensinamentos com prazer e nessa ocasião parece ter surgido igrejas. Paulo também os visitou durante sua terceira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23. E os instruiu e os estabeleceu na fé. As igrejas estavam indo bem quando Paulo os deixou, mas os mestres judaizantes haviam entrado e, agindo com base em sua natureza volúvel e instável, corromperam muito a simplicidade da fé que a igreja professava. A ocasião da epístola. Os mestres judaizantes haviam se infiltrado entre os gálatas, alegando que a lei judaica era obrigatória para os cristãos, admitindo que Jesus era o Messias, mas alegando que a salvação devia, no entanto, ser obtida pelas obras da lei. Eles especialmente instaram a que todos os gentios fossem circuncidados, a fim de ganhar a discussão e tirar os gálatas de sua crença. Eles estavam tentando enfraquecer a confiança que tinham em Paulo, o mestre espiritual deles. Disseram que Paulo não era um dos 12 e, portanto, não era um dos apóstolos, e seus ensinamentos não eram de autoridade obrigatória. Sugeriram que ele havia aprendido suas doutrinas com outros, especialmente com os apóstolos que eram as colunas da igreja. Propósito da epístola. O propósito da epístola era erradicar os erros de doutrina introduzidos pelos judaizantes e manter os gálatas na fé aprendida anteriormente. Para fazer isso, foi necessário estabelecer sua autoridade apostólica e a origem divina de seu evangelho. Ele também desejou mostrar o valor prático e a aplicação de seu ensino. Mostra especialmente o valor da liberdade cristã e, ao mesmo tempo, que não é permissividade. Ao cumprir esses propósitos, Paulo nos deu um clássico inspirado sobre a doutrina fundamental da justificação pela fé e estabeleceu para sempre a questão perturbadora da relação dos cristãos com a lei judaica. Que maravilha, né? Vamos iniciar esse estudo.
que é o primeiro estudo da Carta aos Gálatas, que nós vamos estudar o capítulo 1 e 2. E o capítulo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo à igreja da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todos sempre. Amém. A sequência da carta apostólica que temos em nossa Bíblia não é cronológica. O gráfico abaixo traz a data aproximada das cartas de Paulo, o que nos ajuda a colocar cada epístola mais próxima do seu momento histórico de Atos, para uma melhor compreensão de sua mensagem, assim como foi feito no estudo dos reis e profetas do Velho Testamento. E colocando nessa posição, a carta aos Gálatas é considerada a primeira carta do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas, portanto, é considerada a mais antiga dentre as que Paulo escreveu, durante sua segunda viagem missionária. A principal evidência a favor desta carta é que a epístola não menciona as decisões do Concílio de Jerusalém, o que indica não ter ainda ocorrido, uma vez que a questão dos judaizantes é o motivo principal que leva o apóstolo a escrevê-las. As igrejas da Galácia eram recém-fundadas, Gálatas 1:6, e já estavam sofrendo pressões desse grupo para fazerem uma composição do evangelho com a lei. Em nossos dias, muitas seitas e heresias têm por base a doutrina a volta ao cumprimento da lei mosaica, da lei de Moisés, seja como um complemento ou condição para a salvação, seja como uma suposta busca por santificação. Esta carta, portanto, é um marco doutrinário para a igreja, a justificação pela fé. Dogma central do cristianismo. É defendida com autoridade e brilhantismo. Esta era uma verdade inegociável para os apóstolos. Qualquer ataque a ela tinha que ser combatido como um anátema, isto é, uma maldição. Volta e meia, este assunto voltava à tona na igreja primitiva, dando ensejo até mesmo a um concílio entre os presbíteros e apóstolos em Jerusalém. Atos capítulo 15 fala desse concílio. Felizmente, temos luz suficiente em nossos dias sobre a justificação pela fé, não havendo razão para que a polêmica perdure. Em um dos tópicos desse ensino, nós vamos ver a centralidade da cruz na carta aos Gálatas. John Stott chama a atenção para um fato notável na estrutura dessa epístola. São 7 declarações diretas ou indiretas demonstrando o valor insubstituível da obra da redenção efetuada por Jesus na cruz do Calvário. Primeiro, a cruz e a salvação. Capítulo 1, versículo 3 e 5. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nosso pecado, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todos sempre. Amém. Cristo morreu para nos arrancar pelas raízes desse sistema corrompido do mundo. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, também Paulo discorre a respeito de que foi Cristo quem nos resgatou, nos arrancou das garras do pecado. Que maravilha. Segundo, a cruz e a experiência. Capítulo 12, versículo 19 a 21. Pois,
Quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade de alguma de Cristo morrer. A cruz e a experiência. Estamos identificados com Cristo ao sermos figurativamente crucificados com Ele. No batismo, nós prefiguramos que nós morremos com Cristo, como somos imersos na água, e ressuscitamos com Ele, como somos emergidos. Maravilha. 3. A cruz e a pregação. Capítulo 3, versículo 1 a 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos pelo próprio esforço? Jesus foi apresentado aos Gálatas como crucificado por seus pecados, para sua justificação. 4. A cruz e a substituição. 3, do 10 a 14. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebessem pela fé o Espírito prometido. A cruz é a substituição. Jesus foi feito maldição em nosso lugar, ao se permitir ser crucificado no madeiro em nosso lugar. A cruz e a perseguição. Capítulo 5, versículo 11, capítulo 6, versículo 12. 5, 11. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Glória a Deus. A cruz e a perseguição. A cruz é escândalo para os que se perdem, os quais costumeiramente se voltam contra seus mensageiros. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, também fala a perseguição. 6. A cruz e a santidade. Capítulo 5, versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Pelo poder da cruz, podemos crucificar nossas paixões e desejos maus a fim de vivermos para Ele. 7. A cruz e a vanglória. 6,14.
Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Glória a Deus. A única glória da vida e ministério de Paulo era a cruz de Cristo, sem a qual nada faria sentido. Segundo, Paulo defende seu apostolado e mensagem, capítulo de 1 a 2. Paulo faz um histórico do seu chamado e preparo para o ministério. Ele defende o seu ministério, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nosso pecado, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todos sempre. Amém. Admiro-me de vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anuncie boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Ele não estava inventando um evangelho de sua própria cabeça. Nem mesmo um anjo do céu tem o direito de alterar a essência da mensagem apostólica, pois ela vem direto da parte de Deus para a igreja. Podemos confiar que os escritos do Novo Testamento têm a aprovação e inspiração direta do Senhor. Ele tem um comissionamento direto do Senhor e também recebeu o apoio dos demais apóstolos que estavam antes dele. Capítulo 2, de 11 a 2:2. Mas quando Pedro veio de Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro, diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascença, e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou,
Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de morrer por Cristo. Amém. Paulo não esteve entre os 12 que andavam com Jesus no tempo do Evangelho. Ele se autonomeia um nascido fora do tempo. 1 Coríntios 15, 8. Mas ainda assim sua autoridade apostólica foi concedida por Deus e é incontestável. Paulo repreende a Pedro quando percebe que uma das principais lideranças da igreja primitiva, agia dissimuladamente entre os gentios para agradar de alguma forma os judaizantes que estavam com ele em visita a Antioquia. O argumento era simples e coerente. Se ambos haviam sido esclarecidos por Deus quanto à questão dos gentios, como haveriam agora de dar apoio àqueles que desejavam espreitar a liberdade que tinham em Cristo? Amém. Jesus Cristo e sua obra redentora são suficientes para a nossa salvação. Nenhum acréscimo pode ser feito, por mínimo que pareça. Só Jesus salva. Qualquer alteração nessa mensagem deve ser considerada maldita, ainda que tenha sido pregada por um anjo do céu. Conserve firmemente o evangelho tão puro e simples como é o evangelho da Bíblia. Rejeite firmemente qualquer adição ou nova interpretação que elimine a centralidade de Jesus e sua obra. Que Deus nos abençoe e que nós não venhamos cair no engodo do mundo, que possamos verdadeiramente permitir que o Espírito Santo atue no nosso coração, nos capacitando a compreender o Evangelho como ele é e a centralidade de Cristo na nossa salvação. Que Deus nos abençoe e até a próxima parte.